Então, sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos vocês que estão aqui comigo hoje e que vão assistir depois, então, essa aula também. Eu trouxe esse novo conceito para vocês de formulação. Foi muito pensado em cada um que a gente escolheu, cada um que a gente convidou para estar aqui com a gente essa noite. Então, agradeço muito pela presença de cada um de vocês. De onde veio, né, então, essa parte da Heavy Skin, né? E por que eu vou prescrever a Heavy Skin? Então, eu vou começar do porquê, para depois eu explicar de onde veio toda essa jornada. Então, primeiro, porque a gente percebe realmente, né, ao longo dessa minha prática, eu percebi muito uma fidelização dos pacientes. Então, são pacientes que eles são altamente recorrentes, tanto na formulação dos cremes, quanto eles voltam realmente para fazer outros procedimentos, porque eles acabam tendo muita confiança, que eles veem os resultados, né, dessa formulação, que é totalmente diferente de você prescrever um creme mais genérico. Eu vejo muita melhora nesses procedimentos, até mesmo nos procedimentos estéticos que eu faço. Quando a pessoa faz o uso da linha, a gente percebe que fica com uma aparência muito melhor. E esses pacientes acabam trazendo novos pacientes, porque realmente eles conseguem ver, não é só aquele resultado que a dermatologia vê, a gente realmente consegue fazer com que o próprio paciente note a diferença na pele dele. E eu acho que isso é uma coisa que é diferente de qualquer outro webinar, né? Na maioria das webinários por aí, é alguém tentando vender um produto para vocês, e aqui, na verdade, é um pouquinho diferente. Aqui eu estou convidando vocês a trazer resultados diferentes para os pacientes de vocês, ao mesmo tempo ter uma renda passiva e recorrente. Ou seja, esses cremes, né, uma porcentagem aí realmente volta, né, para a gente, e tem todo um trabalho do call center de pegar e trazer esse paciente sempre muito próximo, sempre muito perto, fazendo ligações a cada 3 meses, olha, seus cremes devem estar acabando, o que você está achando, já está na hora de renovar? E daí fazer esse acompanhamento aí em conjunto. Lembrando que o call center, se você autoriza, ele já vai refazendo esses cremes e mantendo aí a sua renda passiva, mas se você fala assim, olha, eu quero que o paciente volte comigo, ele faz essa reconvocação do paciente também para você, para ajustar os cremes. Então, falando de tudo isso, de onde surgiu a Heavy Skin? Ela surgiu há mais de 30 anos atrás. Então, da onde veio a Heavy Skin? Veio de um cirurgião plástico, que ele foi formado pelo Instituto Ivo Pitangui, e lá ele percebeu a importância das peles e dos cremes através dessa conexão que o centro do Ivo Pitangui tinha com os dermatologistas para melhorar a qualidade e aprimorar os seus resultados. Só que ele via que realmente era muito difícil se ter uma qualidade na manipulação e uma qualidade constante. Por isso que ele também, preocupado com a qualidade, a consistência desses cremes, ele pega e aprimora constantemente essas fórmulas para que tenha mais nova tecnologia, e ele buscou uma base industrial com renome internacional. Ou seja, ele pegou uma indústria em São Paulo, que é a Naturelle, que ela exporta até para a Europa, e ela é uma grande indústria que ela terceiriza até algumas marcas, como o Boticário, e lá ele desenvolveu a base de todos esses cremes de manipulação para realmente ficar com um padrão fixo, um padrão industrial, para não ter essa variação da manipulação que a gente conhece muito bem. Tudo isso para a gente garantir realmente o resultado. Então, eu vejo ótimos resultados que se mantêm ao longo de anos, com uma melhora muito importante da pele, melhorando, inclusive, os procedimentos estéticos, e eu já vou mostrar isso para vocês. Eu vou trazer, então, com os resultados, porque eu acho que essa é a parte mais importante. Então, aqui eu tenho uma paciente com melasma importante nessa pele. A gente percebe, né, essas manchas. E não só isso, a gente percebe como a qualidade da pele melhora. E isso após 3 meses. Melasma, a gente sabe que é um desafio e a gente consegue, sim, resultados incríveis e que se mantêm ao longo dos anos. A gente sabe, no melasma,
que existe muito rebote, e aqui não, e eu vou explicar o porquê ao longo da aula. Aqui outro caso, né, depois de 3 meses de tratamento, somente com creme da noite, aquelã e creme do dia, que a gente vai conversar lá para frente, e a gente percebe uma melhora, né, dessas manchas, então a gente percebe uma melhora importante em 3 meses, esse clareamento, e não só isso, a melhora da textura da pele, do brilho e do viço. Aqui eu já trago para vocês uma proposta um pouquinho diferente. Não exatamente de melasma, mas aqui num foco de rejuvenescimento. Aqui a gente percebe, né, uma melhora muito importante das linhas finas. A gente percebe uma melhora do brilho, do viço, com 4 meses de tratamento e não. Aqui não tem nenhum laser, aqui não tem nenhum botox, aqui não tem nada. Aqui realmente são só o resultado dessa manipulação. Aqui também eu quero atentar aqui para vocês essa linha no pescoço, essa tech neck, que é super difícil da gente conseguir controlar. Aqui também, após o uso de 6 meses, somente com os cremes, sem nenhum tipo de procedimento. Aqui, já essa ruga que eu acho que é um desafio para todo mundo, essas rugas glabelares, que a gente sabe que mesmo com a toxina, e sim, aqui realmente foi feita a toxina, mas a gente sabe que essas rugas estáticas, elas são de difícil controle. E aqui a gente percebe, né, que após 1 ano tratando essa pele e associando a toxina botulínica, essa ruga aqui da linha da glabela, que é muito difícil, a estática, a gente conseguiu atenuar, praticamente zerar. E aqui também, dá uma olhada nessas rugas perioculares, como elas melhoraram e muito. Aqui eu tô trazendo um caso um pouquinho diferente, né? Então a gente estava falando do melasma, passamos para o rejuvenescimento, agora estamos falando um pouco da acne. Aqui, um tratamento sem Roacutan. Então, são 3 meses aqui de tratamento com uso de cremes, tá? Somente só cremes. E aqui a gente percebe essa melhora importante das acnes e chama atenção também para as hipercromias, para as APIs, né? Para as hipercromias pós-inflamatórias. Então, a gente percebe realmente uma melhora muito importante da qualidade dessa pele. E aqui também mostrando, né? A melhora tanto das acnes aqui depois de 4 meses de tratamento, como também aqui dessas hipercromias. Aqui a gente percebe até que ela tinha um eritema, né, importante aqui malar, que da melhora do brilho, do viço da pele, ele também se atenuou. Aqui um caso mais recente para vocês, aqui, né, até com as datas, tá? Então, depois de 2 meses, somente fazendo uso dos cremes, essa melhora importante da pele. Aqui não tem nenhum tipo de laser, não tem nenhum tipo de peeling, não tem nenhum tipo de nada. Aqui realmente são só esses cremes, que vocês vão ver que eles têm uma sinergia entre eles, trazendo, sim, esse resultado diferenciado. Tanto na questão das rugas, das manchas, do brilho, do viço, dos poros, e a gente vai comentar. Até aqui nessa parte aqui do pescoço, olha como melhorou. A gente sempre fala muito para o paciente passar nessa região aqui também. Aqui é um caso meu, tá? De uma paciente colombiana que veio por uma outra paciente, que é a prima dela, que tratou comigo melasma, ficou tão feliz com o resultado que acabou indicando essa prima. Eu peço desculpa que as fotos não estão padronizadas, mas é porque eu tratei ela à distância. Então, sim, de qualquer lugar do país e até para outros países, eles conseguem exportar para o paciente conseguir ter acesso a esse tratamento. Aqui, quando ela começou, quando ela me mandou as fotos, eu pensei até que fosse uma ocronose, de tão importante. A gente fez esse tratamento aqui também somente com os cremes. Eu pedi para ela não usar nada, até porque eu não tinha controle de outros procedimentos que ela fosse fazer lá, então, das parâmetros de laser, de nada. Então, eu pedi para ela ficar somente nos cremes. E esse foi um resultado bem importante. A gente percebe aqui, né, essa pigmentação bem escurecida, bem mosqueada. A gente percebe que tem áreas mais claras, mais escuras, e aqui essa uniformização dessa pele. E a melhora até desse eritema que ela tinha de base, né? Então, aqui a gente percebe realmente uma melhora muito significativa após 6 meses de tratamento, e ela mantém esse resultado. Então, eu estou convidando vocês a se juntar a essa revolução. Então, são anos de pesquisa cuidadosa com uma inovação contínua, onde a gente tem a combinação dos ingredientes puros e mais eficazes, uma solubilização completa, sem solventes químicos danosos, porque sim, quando a gente pega os principais produtos manipulados,
eles não têm uma solubilização completa, e isso faz com que o creme seja diferente, então hora mais fraco, hora mais forte, e esses solventes químicos que também fazem com que as pessoas possam ter mais reações, né, a essa pele. Todos os padrões das indústrias europeias e japonesas, até com produtos com componentes específicos de lá, uma tecnologia exclusiva em cada formulação, onde você pode personalizar esse produto para cada paciente. Todas as embalagens são airless, exatamente para a preservação dos cremes contra contaminação e oxidação. Todos eles não são testados em animais, são produtos ecológicos e de exclusividade médica. Então, não vai ter nenhum blogueiro por aí, não vai ter nenhum não médico que vai prescrever e vai ter o mesmo acesso de tratamento que vocês vão ter. E lembrando que todas essas manipulações, vocês vão ver, eu vou falar sobre cada creme e embaixo vai ter os seus principais ativos. Então, vocês vão ver que essa base, ela não é só uma base que não contém nada, né? Realmente ela contém vários componentes que vão auxiliar no tratamento. Então, várias vitaminas, aminoácidos essenciais, ácido hialurônico, vitamina C, biopeptídeos e os silícios orgânicos, o silanol. Então, é uma base que ela por si só já é um tratamento e a gente ainda coloca os ativos mais específicos para cada tipo. Então, aqui, né, eu vou focar um pouquinho mais na questão das manchas, então, do melasma, das hipercromias pós-inflamatória, do viço, então, com esse estímulo de colágeno, diminuição das rugas, melhoria da textura e atenuação dos poros e a hidratação adequada para tipo de pele, dependendo do caso, até um controle de oleosidade. Vou começar aqui, então, com a Quelane, que é a loção clareadora. Então, é esse clareamento rápido das manchas escuras de qualquer origem, inclusive de melasmas, hipercromias pós-inflamatórias, sardas, lentigos solares e senis. Dependendo do caso, a gente fala assim para passar nas mãos e aqui em outras áreas corporais, tá? Como diferencial, realmente ela tem essa tecnologia inovadora de um preparo completo, dessa solubilização completa da hidroquinona, o que na maioria das manipulações eles não conseguem. Tá? Ausência de reações adversas em pacientes considerados sensíveis à hidroquinona comum. Então, eu já tive relatos de vários pacientes e de vários médicos, né, que já estão prescrevendo a linha, que tem melasma e que não conseguiam usar nenhum produto à base de hidroquinona, porque tinham sensibilização, e com esse produto eles não têm. Tá? E exatamente por quê? Porque a gente tem esse preparo, essa solubilização completa e a hidroquinona pura. E um creme que não contém a propilenoglicol e nem álcool 70, que são muito irritantes para a nossa pele. E essa tecnologia que impede o escurecimento precoce e a cristalização do produto. Então, a hidroquinona aqui, a gente está falando de uma hidroquinona pura. Eu sei que às vezes parece um pouco estranho falar, mas toda hidroquinona não é pura? Não. Realmente existe uma porcentagem que é aceito pelas regulações, tanto nacionais quanto internacionais, de outros fenóis e do mequinol, né, que são produtos secundários que acabam aí danificando, né, não exatamente danificando, mas que eles acabam tendo, eles não conseguem ser separados, eles acabam sendo contaminantes, né, desse produto, e eles sim, né, esses fenóis e o mequinol, eles podem causar aí algumas reações adversas, tá? Então, a gente sabe que é o clareador mais potente que existe, e nesse veículo exclusivo que dispensa essa química tradicional de solubilização em propilenoglicol ou em álcool 70. A gente, por conta disso, consegue fazer um produto de uso diurno, né? Geralmente a gente está acostumado a hidroquinona somente à noite, mas quando a gente usa 2 vezes por dia, realmente a gente consegue potencializar esse tratamento e fazer esse clareamento bem mais rápido. Então, eu reforço aqui sem propilenoglicol, sem resíduos de mequinol e anéis fenólicos e sem hipocromia em confete. Eu vou falar aqui que às vezes a gente fica um pouquinho, vai estranhar nesse início as concentrações que é utilizado da hidroquinona. Aqui a gente está falando de uma hidroquinona que, em geral, eu mesmo uso 8. Dependendo do caso, por exemplo, naquele caso da paciente da Colômbia, eu usei 12%. Então, são números que a gente, na dermatologia, não está acostumado, mas com essa hidroquinona pura, sem o mequinol e sem os anéis fenólicos,
eu não tive hipocromia em confete. E ao longo desses 30 anos de formulação, que também se utilizava já hidroquinona 8%, sem nenhum tipo de hipocromia em confete. Porque, na verdade, essa hipocromia em confete, ela não vem da hidroquinona. Ela pode vir, sim, desse mequinol, que está contaminado dentro dessa hidroquinona, que muitas vezes não é pura, até para baratear o produto. E também a própria mancha, né, o próprio melasma, podem ter já algumas áreas prévias ao tratamento de hipocromia. E a gente consegue, então, com essas concentrações maiores, resultados mais rápidos. E aqui, gente, de verdade, sem sensibilização da pele, sem efeito rebote e sem hipocromia em confete. E dispensa qualquer tipo de refrigeração. Passando para o próximo creme, que eu acho que é um creme essencial, esse é o creme que eu falo que é para todo mundo, que é o creme da noite. Que ele vai proporcionar, então, resultados surpreendentes para rejuvenescimento da pele e vício, e a gente pode também associar a hidroquinona nesse creme da noite, fazendo um clareamento das manchas. Aqui a gente vai falar muito da tretinoína, que é o ácido retinóico, que realmente eu acho que ele é o rei ou a rainha, né, de todos os potenciais ácidos para rejuvenescimento. Mas muitos não conseguem utilizar exatamente porque a maioria são feitos em géis, que realmente ressecam a pele e pioram, e também por conta de umas concentrações que eu vou falar daqui a pouco, que a gente consegue umas concentrações diferentes que não sensibiliza a pele, mas que a gente consegue sim com isso conferir firmeza, prevenção da flacidez com essa intensa síntese de colágeno da pele que ele causa. A gente consegue resultados rápidos, iguais vocês conseguiram ver através das fotos, de 1 a 2 meses de uso. Nesse veículo inteligente, com todos os nutrientes que estão aí embaixo, que são essenciais para a atuação completa tanto da tretinoína quanto da hidroquinona. É uma hidratação adaptada a cada tipo de pele, então são vários veículos desse creme da noite em que a gente consegue deixar mais acertado para aquela pele, a solubilização completa dos ativos e dispensa a refrigeração. Então aqui, quem é o rei, a rainha, né, é a tretinoína de fato, então essa forma ativa da vitamina A, que dispensa a conversão endógena do retinol. Quando as pessoas falam assim, eu estou usando um retinol. O retinol, ela não é a forma ativa. Ele depende de uma enzima que a gente tem no nosso corpo para transformar ela na tretinoína ou no ácido retinóico, para daí sim ele conseguir acessar esses receptores HAR e RXR para realmente fazer esse estímulo. Então, se a gente consegue entregar a forma ativa, a gente já sabe exatamente quanto que a gente está entregando, porque a gente não vai depender da conversão do paciente. Vai que esse paciente não tenha quase nenhuma enzima, né, para fazer essa conversão, o retinol quase não faz efeito, ou o contrário, ele tem tanto que o retinol, você passa uma porcentagem, ele acaba convertendo muito mais e acaba dando reação. Então, quando a gente consegue entregar a forma ativa, já é muito melhor. E é o melhor estímulo tópico que a gente tem de neocolagênese e renovação epidérmica, sem sombra de dúvida. Como diferencial, então, a gente tem sim essa solubilização completa e homogênea. A gente vê nos peelings, né, que são amarelados, exatamente porque a tretinoína, ela é um cristal, então, para conseguir solubilizar, geralmente eles colocam em álcool, né, e conforme essa manipulação vai pipetando, né, para fazer aquelas concentrações, esse álcool vai evaporando e essa concentração, essa mistura vai ficando diferente, então a gente vê que às vezes a mesma porcentagem na mesma farmácia de manipulação tem resultados diferentes por conta disso. Aqui não, aqui a solubilização é completa, homogênea, sem álcool, sem propilenoglicol. E como ele não tem essa reação da pele, a gente não precisa de corticoide, que na verdade eu falo que não é nenhuma fórmula tríplice que a gente vai usar aqui, porque a gente não vai usar o corticoide. E é por isso que a gente consegue utilizar ele ao longo de anos, sem ter problema nenhum de rebote e sem ter problema nenhum de atrofia, que a gente fica com medo quando a gente usa corticoide ao longo período. Então aqui, como a gente não usa o corticoide nessa fórmula, a gente consegue sim utilizar por longos períodos e não tem reação. A tretinoína acaba aumentando, então, a penetração da hidroquinona, né? Então, auxilia também nesse clareamento, se você quiser associar com a hidroquinona. Mas se você não quiser só a parte de rejuvenescimento, porque o paciente não tem nenhum tipo de mancha, aí você pode ficar somente com a tretinoína, você deixa a hidroquinona no 0. A gente sabe que a tretinoína também regula as glândulas sebáceas, então, para aqueles pacientes com alta oleosidade, com acnes, a gente vai utilizar concentrações maiores e a gente consegue trabalhar diferentes concentrações. Aqui,
De novo, eu vou trazer alguns conceitos diferentes. Igual a hidroquinona, que a gente está acostumado a usar 2%, no máximo 4%, eu estou falando de 8%, 12%, aqui também. Geralmente a gente está acostumado a 0,025%, 0,05%, 0,1%, né, nos cremes tradicionais. Aqui eu estou falando de 0,0015%. Sim, nessa concentração que parece baixíssima, mas que na verdade é uma concentração hormônio-like. Por quê? Do mesmo jeito que a tireoide a gente não usa em microgramas, né? Aqui a vitamina A gente também pode utilizar numa dose muito menor, que vai ter essa ação hormônio-like de renovação da epiderme, síntese de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Quando a gente passa por umas concentrações maiores, então, a partir de 0,015, aí a gente já está falando de uma ação mais queratinolítica e de regulação de sebo. Aquela paciente, que eu até vou voltar para vocês deixarem bem fresco na memória, essa paciente que teve essa renovação tão importante, ela teve o uso da tretinoína a 0,0015. Então, a gente percebe já, olha a melhora dessa pele, né? Com a tretinoína 0,0015. É impressionante mesmo. E aqui, né, eu tô falando de uma hidroquinona que eu cheguei a usar a 12%. Não usei durante os 6 meses a 12%, usei durante 4 meses e depois passei para 8%. Tá? E a gente mantém o 8 agora que tá fazendo um ano que eu tô mudando, já me diminuindo, porque ela tá mantendo esse resultado. Eu vou falar para vocês do creme do dia. Eu sei que você vai falar assim, eu vou usar o meu protetor solar. Eu vou explicar para vocês o porquê você não vai usar o protetor solar no dia a dia. Ele é um creme diurno, tá? Esse daqui ele é oil free, mas eu tenho também, né, para particularidade de cada pele, eu tenho desde uma hidratação suave, uma hidratação média, até uma hidratação um pouquinho maior, mas aqui, todos eles com essa mesma ideia, tá? Então, esse daqui, ele é oil free, que é o Hydramin Synchron, que é para peles mistas e oleosas, então ele vai ajudar a controlar a oleosidade durante o dia, mantendo esse efeito mate. Ele tem vários ativos, né, vitaminas, aminoácidos, glicopeptídeos, ácido hialurônico, vitamina C, tudo para a gente ter, sim, um rejuvenescimento, além do bloqueador solar, tá? Ele contém, então, esses ativos de rejuvenescimento junto com proteção solar alta, tanto para UVA quanto para UVB. Então, ele tem um FPS de 60 e um PPD de 20, e ele também é anti-luz azul. E ele... Qual que é o grande diferencial dele? Ele só tem ativos que são autorizados na Europa, tá? Então, são todos os ativos que não têm distúrbios hormonais, são realmente ativos que são de alta tecnologia e são novos, que não tem esses problemas de contaminação de corais, não tem esse problema de distúrbios hormonais. E ele não tem essas resinas que tem nos protetores normais à prova d'água. E por que isso é tão importante? Eu falo para o paciente, protetor à prova d'água é para quando você vai para a praia, quando você vai para a piscina. No dia a dia, para ele ser à prova d'água, ele faz uma película sobre a pele. E isso tampa os poros. Então, se a gente consegue trazer um protetor solar que tem um alto FPS, um alto PPD, que não vai ter desregulação hormonal, que eu não vou entupir os poros e que eu vou adequar para cada tipo de pele, ele em si já é um mega creme. E que eu consigo, sim, ter essa proteção solar importante e deixar ele como o creme do dia. Principalmente para pacientes masculinos que não querem usar praticamente nada, esse daqui é um grande diferencial. Então, a gente tem, né, a versão com diferentes hidratações, mantendo o mesmo FPS, o mesmo PPD e a parte da luz azul e sem essas resinas. Temos o creme do dia com o BB Cream, então para aqueles pacientes com melasma, que a gente quer dar uma uniformidade na pele, para aquelas pacientes que gostam do protetor solar com cor. Então, ele é um creme do dia com cor, tá? Quando o paciente tem melasma ou gosta de usar, eu falo para usar os dois. Primeiro, porque a gente sabe que o paciente não passa a quantidade adequada, mesmo a gente falando. E segundo, que eu quero que o paciente passe aqui no pescoço e no colo. E se eu passo só o com couro, o que acaba acontecendo? Ele vai usar só no rosto para não manchar a roupa. Então, sempre passo o creme do dia inteiro para depois passar o BB Cream.
Aqui ele é um tonalizante realmente requintado, que ele dá essa uniformização da pele, sem craquelar, e ele eleva a proteção contra radiações nocivas, indispensável no caso de melasma, né? Eles têm todas as tonalidades, então desde o fototipo 1 até o fototipo 4,5, digamos assim, ele só não tem o fototipo 5, porque realmente o fototipo 5 é muito difícil de você chegar quimicamente, por conta dos dióxidos, né, de titânio, que ele acaba ficando muito esbranquiçado, então ele não consegue chegar na cor, né? Mas aqui eles tiveram uma preocupação que eu achei muito inteligente. A gente sabe, né, que o Fitzpatrick tem 5, né, em algum, né, no mais recente 6. Mas a gente sabe também que, às vezes, a pessoa não se enquadra exatamente no 1, não se enquadra exatamente no 2. Então, aqui, quais são os fototipos que eles têm? 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 e 4,5. Eu nunca vi nenhum lugar que tenham 8 tipos de base com cor, né, de BB Cream, exatamente para se ajustar a essa pele brasileira que é tão miscigenada. Ele tem uma uniformização bem importante da pele, e quando a gente associa com os outros cremes, principalmente quem tem mancha e quer esconder, ele dá essa uniformização. Ele não é um pancake que vai esconder totalmente, mas eu tive uma paciente que ela não acreditou. Eu falei assim, olha, você vai ver que daqui 2 semanas sua pele vai estar tão melhor, sua mancha vai estar tão melhor, que realmente esse BB Cream vai ser o suficiente para esconder o que restar da sua mancha até ela clarear totalmente. E, dito e feito, ela até falou assim, nossa, doutora, eu saí da sua consulta sem acreditar que isso iria acontecer, e realmente aconteceu. Então, aqui eu trago para vocês que ele mantém a proteção UVA, UVB, tá? Com FPS 60, o PPD aqui de 24, até por conta da cor, né? Anti-radicais livres e anti-luz infravermelho e anti-luz azul. Confere essa cobertura suave com efeito mate. O creme de limpeza, que realmente vem aí para dar essa sinergia, preparar essa pele para os cremes. Ele tem uma formulação única compatível com o tratamento. Ele promove uma limpeza completa sem agredir a pele. Ele é indicado para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis e mais oleosas. Até as pessoas que têm a pele mais oleosa preferem, porque ele tem essa fórmula Synthetic que tem o mesmo pH da pele. Então ele não tem sabão, detergente, que vai ressecar a pele, podendo fazer um efeito rebote aí de aumento de oleosidade. E ele é hipoalergênico e ele é calmante. Então, o seu uso é essencial para evitar reações químicas. Tem paciente que fala que, às vezes, né, a gente sabe que, às vezes, dá aquela escorregada, vai para outros concorrentes, né, de indústria, mas, às vezes, eles ficam até com creme de limpeza, de tanto que eles gostam. Porque ele realmente traz essa sensação de limpeza sem ressecamento. Ele já é um creme que é totalmente diferenciado. Vou falar também da vitamina C que eles têm. Então, é isso. Eles têm uma linha completa, porque os cremes, eles são sinérgicos, eles conversam entre si. É uma formulação inteligente. Então, eles fizeram vários cremes, até para a gente não precisar sair da linha e colocar outros produtos que trazem componentes químicos agressivos para a pele que podem, sim, interagir de uma forma errada e causar reações. Então, eles trazem também um sérum de vitamina C, que a gente sabe que a vitamina C desempenha um papel fundamental na produção e na reparação das fibras de colágeno, e firmeza e elasticidade da pele, além de combater os radicais livres, minimizando os efeitos nocivos da poluição e contribuindo para a redução de discromias, então, de exposição solar. Aqui, qual que é o grande diferencial? Contém a luminescência, que é a forma mais eficaz da vitamina C, porque ela é a única molécula hidrolipossolúvel. Ela vem do Japão, essa vitamina C, e ela está num sérum. O que a gente vê por aí, eu acho que são são 3 componentes principais dessa formulação. Primeiro, ter a luminescência, né, que ela consegue realmente ter essa ação hidrolipossolúvel, melhorando muito a entrega dessa vitamina C na pele. Segundo, que ela não tem aquela base oleosa, que a gente tem um monte de vitamina C. Eu não consegui usar nenhuma vitamina C, mesmo as que falavam que era para pele oleosa, não conseguia. Aqui ela tem um sérum, então ela não fica aquela pegajosidade da vitamina C, e ela é, querendo ou não, airless, igual todas as outras embalagens que eu mostrei para vocês, exceto o creme de limpeza. Todas essas airless, porque eu acho uma imbecilidade enorme uma vitamina C conta-gota. Por quê? Primeiro que você vai contaminar que a pessoa pega e coloca. Segundo, abrindo e fechando, ela vai oxidar onde? No frasco.
não vai fazer a ação antioxidante na sua pele ao longo do tempo. Então, aqui, realmente mantendo todas as qualidades desse creme. Temos o creme firmador Demerani Ultra, então vocês viram lá no começo, né, em algumas fotos que foi utilizado. Então, esse é o creme que restaura o tônus do esmasplatismo, proporcionando esse efeito lifting-like que a gente coloca aí para as pessoas acima de 40 anos. Então, ele é, sim, um precursor da acetilcolina, responsável pelo tônus muscular subcutâneo. Então, ele vai melhorar essa definição do contorno da face e da firmeza do pescoço. Não adianta passar na testa, tem alguns pacientes que amam tanto, que falam assim, nossa, eu vi tanta diferença, que eu tô passando até na testa. Eu falo assim, bom, a gente não tem esmasplatisma na testa, então não adianta você passar isso, só tá gastando creme, mas para vocês verem como realmente tem um efeito bem interessante dos pacientes, tá? Realmente ele melhora essa definição, o contorno, a firmeza do pescoço, tem uma ação rápida, em poucas horas, é a única formulação oil-free do Dermay, então ele não vai ter aquela questão de pegajosidade, aumentar a oleosidade da pele, possui teste clínico de eficácia comprovada e precisa ser usado 2 vezes por dia, porque é o efeito do Dermay, então ele precisa ser usado 2 vezes por dia para se ter um efeito importante, mas até aí é incrível o efeito que ele dá. Também, para a gente não sair da linha e não precisar colocar outros produtos que possam interagir erroneamente, né, com todas essas bases que são medicamentosas, eles fizeram um creme dos olhos, tanto o gel quanto o creme, para adequar exatamente aquela pele mais oleosa ou mais seca, que precisa de um pouquinho mais de hidratação, ou que não pode tanta hidratação assim. Então, aqui é para peles mistas ou oleosas, que é o Yalo Gel, para tratar essa área dos olhos, ao reduzir e prevenir as rugas, linhas finas e flacidez palpebral. Ela confere uma rica nutrição e hidratação dessa pele, delicada, né, e aos pés de galinha. Ele tem o argireline, então ele tem aquele efeito Botox-like, porque ele também se liga na Snap 25, mas ao contrário do Botox, ele se liga de forma reversível. Então aí a gente recomenda realmente usar 2 vezes por dia. E por conta desse argireline, dessa hidratação dessa pele, e dele ser hipoalergênico, a gente recomenda não só ao redor dos olhos, então nas pálpebras inferiores e na lateral, como também na região da glabela e ao redor dos lábios, exatamente porque são áreas do nosso rosto que a gente faz muitas expressões que realmente tem muito mais linhas de expressão, então a gente consegue com esse creme, com a argireline, com a hidratação adequada, melhorar muito essas linhas, igual eu mostrei para vocês no início aquelas fotos. O Desinflam, que é um gel anti-inflamatório, que ele é o secativo de acne, então ele promove uma potente ação anti-inflamatória, promovendo uma rápida redução da acne. E ele é eficaz tanto para aquelas acnes comuns quanto para aquelas espinhas internas. Ele tem, então, uma rápida regressão da acne de 12 a 24 horas. É uma fórmula invisível, com um toque seco e uma absorção ultra rápida. O que a triancilacetonido. Então, ele tem essa ação nas espinhas internas e externas, com essa secando rapidamente, além de ter também já vários ativos aí para melhorar a pele. Então, passando tudo isso, como que eu faço? Para todos os pacientes, isso é indiscutível. Eu preciso do creme de limpeza Mielle Essence para usar de manhã e de noite, um creme da noite e um creme do dia. Um creme do dia já com protetor solar, com todos aqueles benefícios que eu falei para vocês, e o creme da noite com a tretinoína e com ou sem a hidroquinona. Aí, se eu tenho melasma, eu vou manter esses 3, aumentando também o Aquelane, que é o clareador diurno na parte da manhã, e o BB Cream. Quando eu tô querendo rejuvenescimento, aí eu preciso de um pouquinho mais. Se é só rejuvenescimento e não tem melasma, aí em vez de usar um Aquelane, eu vou usar o quê? Eu vou usar a vitamina C, o Revelomier. Vou usar o Demerani, que é o Dermay, para melhorar essa parte. Vou utilizar o creme dos olhos e posso usar o BB Cream também. E se o paciente tem acne, além do creme do dia, do da noite e a limpeza adequada da pele, eu vou introduzir o Desinflam, que é o secativo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, essa é a minha prescrição. Então, eu tenho aqui, né, na minha identidade visual, os cremes. Então, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, né, uma formulação de melasma. E isso a gente consegue entregar para vocês conseguirem utilizar no dia de vocês, até para facilitar a prescrição, tá? Então, desde o creme de limpeza, tá? O Aquelane, né, o clareador diurno, e daí aqui as porcentagens 3, 6, 8 e 12, que daí você marca a porcentagem que você quer iniciar.
Aqui eu já deixei para pele mista e oleosa, então eu já deixei aqui o creme do dia específico. O tonalité, né, o BB Cream, que eu posso escolher aqui o fototipo, né, e o creme da noite, que eu vou escolher tanto a tretinoína quanto o hidroquizan, e aqui eu já coloquei nessa base de pele mista oleosa normal. Essa daqui vai para vocês colocarem na identidade visual de vocês, e depois, vocês realmente se interessando, existe um site que a gente pode fazer essa prescrição, o acompanhamento desse paciente, se ele realmente está fazendo, quando que foi que ele fez. Então, aqui a gente consegue ter um controle sobre tudo, sobre o que o paciente realmente comprou, o que o paciente não comprou, quando que ele comprou. Se ele comprou já faz 6 meses, putz, será que ele realmente está usando? Ou será que ele está usando a quantidade adequada? Então, daí a gente consegue ajudar esse paciente realmente a ter toda esse know-how de como utilizar adequadamente os cremes e o que exatamente ele está utilizando. Aqui também a gente consegue ver nesse site que tem um login, uma senha específica para os seus pacientes, para você ver somente os seus pacientes. Ninguém mais tem acesso, a não ser o call center, é claro, né? Mas você vai ver tudo que foi vendido, todos os pacientes seus, quando que foi feito, atualização de quando eles fizeram, se eles fizeram mais vezes. E aqui também tem um sistema um assistente de receitas, que se você não quiser utilizar essas receitas prontas, lá ele fala qual que é o tipo de pele, como que tem mancha, se tem flacidez, como que é, e ele te ajuda a formular uma fórmula específica para aquele paciente. Claro, se você quiser fazer algum ajuste, você pode, você está totalmente respaldado, né? Você é um médico, você faz o que você quiser de ajuste, mas é um grande ajudante. Aqui o que eu acho que é um diferencial muito grande, existe até uma apostila para os pacientes, exatamente para eles saberem como utilizar. Aqui ela é dobrada, né? Então aqui é a primeira foto, e daí falando do tratamento cosmético personalizado, como que ele é importante, falando um pouquinho de cada creme. E aqui o creme da noite, isso a gente vai manter na dermatologia geral, como tem a tretinoína, a maioria dos pacientes não está usando nenhum tipo de ácido, a gente começa mais devagar, então a gente começa intercalando. Uma noite sim, pula 2, então a gente dá isso daqui junto para ele, um cronograma de 1 mês. Uma noite ele passa o creme da noite, pula 2, uma noite ele passa, pula 2 por 2 semanas, depois uma noite sim, uma noite não, por mais 2 semanas, para depois utilizar o creme da noite. E isso exclusivamente do creme da noite, todos os outros cremes conseguem começar já logo no início. Aqui, o que eu acho muito interessante dessa farmácia é que eles entregam o hidratante, que é, na verdade, aquela base maravilhosa, só que sem a tretinoína e sem a hidroquinona, para que o paciente consiga fazer com que a pele se ajuste mais rápido. Por quê? Porque ali já tem componentes nutrientes que vão auxiliar essa pele a se adequar mais rapidamente à tretinoína. E aqui tem a aplicação pela manhã, então tá pequenininho, mas acho que dá para ver. Então, o creme de limpeza, onde que vai passar, ó, aqui a parte do Aquilane ou da vitamina C. Aqui o Demai, então, mostrando, né, que é desde a bochecha até o final do pescoço. O creme do dia, que é o rosto, o pescoço e o colo. Aqui nos olhos, né, ao redor dos olhos, na linha da glabela e ao redor da boca. E aqui, de novo, né, o BB Cream ao redor de todo o rosto. E a aplicação noturna, então, lavando, passando o Demai. Aqui o creme da noite, também rosto, pescoço e decote. E aqui, passando por cima, né, o creme dos olhos. Então, já deixando aí na sequência certa. Claro, todos os pacientes vão utilizar tudo? Não. Como eu mostrei para vocês, o jeito que eu faço. Mas aqui, se for um paciente que vai utilizar tudo, ele já tem toda a sequência. É rápido, são cremes que, como eles se conversam, você passou você tampou, você abre, você já consegue passar o outro por cima. Você não precisa esperar. E eles têm, sim, outros cremes. Eu trouxe os principais da linha, mas eles têm uma loção capilar, que é o Capivelt, que é o minoxidil sem propilenoglicol à base de água. É a única fórmula que eu já vi à base de água, sem ser espuma, sem ser propilenoglicol. Eu mesmo uso. Eles têm a emulsão de sobrancelhas, que é o minoxidil em creme. Eles conseguiram solubilizar o minoxidil em creme para não escorrer para a área dos olhos, né? E já ter o efeito da sobrancelha. Tem uma paciente minha que ela gostou tanto que ela comprou 3 de uma vez, que ela pegou até e distribuiu na família, de tanto que ela viu um resultado na sobrancelha.
Tem o creme do corpo, que é, assim, um dos melhores cremes hidratantes que eu já utilizei para corpo, tá? Pacientes minhas gestantes usam esse creme e eu não tive nenhuma com estria, tudo bem, né? Que tem a questão individual de cada pele, mas ele realmente traz uma hidratação e uma elasticidade para a pele que é impressionante sem ficar pegajoso, ainda mais no verão. Tem paciente minha que, claro, né, são cremes que são manipulados, mas não significa que eles são baratos, porque todos os componentes dele realmente são de alta tecnologia e vêm de fora. Então, tem uma paciente minha que ela fala assim, que às vezes ela pega e passa na perna, porque é onde está mais ressecado, e passa outro no corpo, mas que o do corpo fica melado e que da perna não fica melado. Então, ela até falou assim, eu só vou terminar com esse pote e vou voltar para o creme do corpo como um todo, tá? Tem o creme suíço, que ele é um ultra hidratante, que ele é um coringa, eu gosto muito para quando vai, por exemplo, para neve, paciente que vai esquiar, vai para neve, ele é muito interessante, eu gosto muito para a região dos lábios também. Tem os cremes para mãos, tá? Rejuvenescedores tanto do dia quanto da noite, e melhora muito tanto a qualidade da pele, então a flacidez, aquelas rugas finas, as melanoses. Tem um gel funcional para rosácea, tem um creme glicólico, tá? Que pode ser utilizado tanto para queratoses, foliculites, quanto para gestante, né? Que não pode utilizar a hidroquinona, então a gente consegue substituir a tretinoína e a hidroquinona desse creme da noite por um creme glicólico. E tem o creme do Omax, que faz aquela máscara com ácido salicílico e glicólico. Queria agradecer muito vocês, fico à disposição para a gente aí entrar no bate-papo e tirar dúvidas. Tudo bem? Queridos, eu vi que o Beto está aqui, a Aline, a Gláucia, né? Não sei se vocês conseguiram pegar aí desde o começo, mas eu queria perguntar o que vocês acharam, se vocês ficaram com alguma dúvida. O Dr. Paulo Afonso, né, ele vai ficar para vocês, né, vocês já tiveram contato dele, então se vocês precisarem também de qualquer suporte, como prescrever, como que eu faço, qual que é o site, as receitas prontas e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com ele, que ele passa o passo a passo para vocês. Perfeito? Perfeito. Então tá bom, Paulo. Paulo Afonso, você tá sem o... Sem o áudio. Isso. Boa noite. Eu estava sem o áudio para não atrapalhar a maravilhosa aula aí da Larissa, viu? Larissa, parabéns. Gostei muito da tua apresentação, bem ilustrativo, uma didática excelente. Muito obrigado. Eu fico à disposição para vocês. Nós temos também um material digital, tanto para o médico, para ter um maior entendimento ainda, alguma coisa escrita sobre os produtos, como também do paciente. Então, dá para a gente enviar para vocês, tirar as dúvidas, né, e assim por diante. Então, eu fico à disposição. Vocês receberam o zap, né, que está Have Skin Comercial, né, que eu coloquei hoje lá. Então, vocês podem conversar comigo por ali também à vontade, tá bom? Pode ser que eu não responda na hora, seja na clínica, alguma coisa, mas fiquem à vontade. Perfeito. E para ser, assim, extremamente sincera, realmente é uma linha que eu mesma uso em mim, tá? Eu uso em todas as pessoas da minha família, os meus pacientes, porque realmente eu vejo uma diferença muito grande na prescrição desses cremes personalizados para cada tipo de pele. E a gente ainda tem, né, esse bônus de ter aí uma renda passiva, que é um diferencial muito grande. Então, se vocês se divertirem a conhecer, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Muito boa noite. E qualquer dúvida também, se vocês tiverem dúvida depois, vocês podem me mandar. Fiquem à vontade.